26. Mirtes em contrato de experiência, então já é importante aqui, contrato de experiência, firmado com Confecção Elegância Limitada, acidentou-se, finalmente vai cair algo de acidente de trabalho, nas dependências da empresa, escorregando no piso que estava molhado, sofrendo luxação. Beleza, acidente de trabalho, no curso contrato de experiência, há estabilidade acidentária, sim, desde que preenchido aqueles requisitos. 15 dias de afastamento, né, afastamento superior a 15 dias, aliás, e percepção de benefício previdenciário acidentário, salvo aquela situação de doença ocupacional. Mas deve ser aqui uma questão de se há ou não estabilidade. Ao término do contrato de experiência, a empresa informou a Mirtz que a relação entre as partes estava encerrada. Se ela era estável, não poderia haver esse encerramento contratual, pagando as verbas rescisórias correspondentes. Com base na jurisprudência simulada, eu acho que eu falei na revisão semanal que se caísse, ia cair essa suma. O contrato, ainda que por experiência, não poderia ser encerrado, porque Mirtz sofreu um acidente de trabalho, certo? O que lhe garante pela simples ocorrência do acidente. Tem que preencher os requisitos. Tem que dizer que a percepção do benefício previdenciário, que o afastamento foi superior a 15 dias. Então tá provavelmente equivocado. Vamos ver as demais. Ainda que o empregado submetido a contrato por prazo determinado goste de garantia de emprego decorrente de acidente de trabalho, o direito à estabilidade somente seria conhecido a Mirtz se ela tivesse sido afastada por mais de 15 dias, com a consequente percepção do auxílio doença acidentário. Certo. C. Ainda que o empregado submetido a contrato a prazo determinado goste de garantia de emprego decorrente de acidente de trabalho, o direito de Mirtz à estabilidade somente seria reconhecido se o acidente sofrido tivesse decorrido de doença profissional. Misturou coisa aqui, né? As doenças profissionais são equiparadas a acidente de trabalho pela lei previdenciária, mas aqui ela escorregou, não tinha que falar em doença profissional. Errado. D. A estabilidade por acidente de trabalho não pode ser reconhecida no contrato de experiência. Pode. E. A estabilidade por acidente de trabalho não pode ser reconhecida nos contratos de experiência, tendo em vista que para esta modalidade contratual inexiste requisito da continuidade da relação de emprego. Inventaram aqui uma justificativa, entendimento simulado do TST, letra B. 27. Em relação ao regulamento legal que cuida do intervalo intra-jornada, beleza? Considere, os intervalos para repouso e alimentação serão computados. Não serão, né? Justamente, a jornada, vamos dizer, padrão das 8 ao meio-dia, depois, sei lá, da 1h30 às 5h30, o intervalo não é computado como tempo à disposição. 2. O limite mínimo de 1 hora para repouso e alimentação poderá ser reduzido por negociação entre empregado e empregador desde que acordo escrito. Não, hoje a gente tem que ele pode ser reduzido para, desde que não é inferior a 30 minutos, por ACT ou CCT, não por acordo individual. Para as jornadas de até 6 horas, o intervalo para repouso e alimentação será de 15 minutos. Faltou informação aqui, porque para a jornada até 4 horas não tem intervalo, superior a 4 e até 6 é que é de 15 minutos. Então está estranho deixar aí um ladinho, porque está incompleto no mínimo. 4. A não concessão, a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínima para repouso e alimentação implica o pagamento indenizatório, apenas do período suprimido com acréscimo de 50%. Perfeito. Temos um problema aqui. Tá, vamos tirar tudo que tem 1 e 2. Sobrou justamente 4, que está 100% correto, e 13 e 4. Vamos de só 4. Por quê? Porque não são todas as jornadas até 6 horas que tem 15 minutos. Tinha que dizer que era superior a 4. Não tá errado. Tá errado a 3. Mas essa relação de incompletude me incomoda quando é trazida e cobrada pela banca. Mas gabarito letra A. 28. A empresa metalúrgica Metal está sofrendo efeitos da crise, todo mundo está. Com oscilação no volume da produção, em razão disso, pretende instituir regime de compensação de jornada na modalidade banco de horas. Ok, regime de compensação de jornada será válido. Vamos lá. No banco de horas anual tem que ter norma coletiva. Para compensação semestral, dentro de 6 meses, né, até 6 meses, tem que ter acordo individual escrito, ACT ou CCT. E o compensação dentro do mesmo mês exige acordo individual, tácito ou escrito. Então, no banco aqui da empresa metalúrgica, só pode ser estabelecido se por meio de negociação coletiva. Tem espécies de banco que cabem sem negociação coletiva. B. Se estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação dentro de 3 meses. Não. Para acordo individual, tácito escrito é dentro do mesmo mês. Se pactuado por acordo individual escrito, por ACT ou CCT, para compensação no período de 1 ano. Não. Acordo individual é para até 6 meses. D. Se pactuado por acordo individual escrito, para compensação no período máximo de 6 meses. Beleza. E E, tá equivocada, né? Se no acordo de banco de horas houver previsão de que na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada de trabalho, as horas extras serão pagas com adicional de 100%. Tá dizendo aqui que seria um requisito do banco de horas prever adicional de 100%. Né? Só o adicional legal é de 50%, não é necessário um adicional maior. Até poderia ter, mas não é necessário. E a primeira ali eu fiquei encucado só, ela
estava querendo dizer que só caberia banco de horas por negociação coletiva e mesmo o semestral, por exemplo, cabe por acordo individual desde que escrito. Então, letra D. Agora a 29, pessoal. Ela é uma questão sobre equiparação salarial que ficou um pouco mais truncadinha, que tem muita informação, é uma questão simples de resolver, mas pela redação das assertivas eu achei estranha. Vamos lá. A Augusta trabalhou na empresa BT Informática, na sede de Curitiba, como analista de sistema sênior de 20 de janeiro de 2010 a 31 de maio de 2022. Então, a gente tem uma pessoa que exercia uma determinada função na cidade de Curitiba nesse período. Vamos ver a outra pessoa, para analisar se é possível a equiparação entre elas. Já a Olivia trabalha na mesma empresa, beleza, desde 15 de maio de 2000. Então, assim, a gente já tem uma diferença de tempo para o empregador superior a 4 anos. E isso obsta a equiparação salarial. Então, já é um impeditivo. Tá, e aí fala que fica na mesma região metropolitana, Colombo, né? E a gente sabe que hoje, para poder haver equiparação, eles têm que trabalhar no mesmo estabelecimento. Então, imagina, se não é nem no mesmo estabelecimento, nem na mesma cidade, já está impedida também a equiparação salarial por esse motivo. Antes, pela súmula 6, bastava estar na mesma localidade, entendido como o mesmo município ou região metropolitana. Então, aqui a gente teve esses problemas. Tem mais de 4 anos de diferença de tempo para o mesmo empregador, o fato de haver essa diferença justifica o salário diferenciado, em outras palavras, e sequer estão no mesmo estabelecimento. E fala ainda que a Olivia foi promovida a analista de sistema sênior, então a questão da promoção dela passou. A nomenclatura não é o importante, né? O importante são as funções desenvolvidas, mas ok. Ela foi promovida em 12 de novembro de 2021, com um salário superior a 20% recebido por Augusta. Tá, a Augusta quer ganhar o mesmo que a Olivia, porque ela vai dizer que elas preenchem os requisitos da equiparação. A produtividade e a perfeição técnica de ambas são as mesmas. Em decorrência dessa situação, a gente já viu que não tem diferença salarial, porque na verdade não há equiparação. Então, primeiro vamos tirar a A já, a B e a C, que diz que existe direito à diferença por haver equiparação. Aí ficamos entre D e E. Vamos olhar D. Não tem direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação, a Augusta, a equiparação com Olivia, tendo em vista que, embora exerçam as mesmas funções. Aí eu achei engraçado aqui que falou só o nome da função dela, a gente não sabe exatamente o que elas faziam, mas beleza, vamos presumir que elas exerçam a mesma função. Não tem direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olivia, tendo em vista que, embora exerçam as mesmas funções, não trabalham no mesmo estabelecimento. Ok, até aí certo. E Olivia foi promovida, enquanto que Augusto é analista de sistema sênior desde a contratação. Isso não é um impeditivo. O que importa é que eles tenham contemporaneamente, ao mesmo tempo, exercido as mesmas funções e preencham os demais requisitos. Então está errada a D. De fato, não tem direito, mas não é por esse motivo. E não deve receber as diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olivia, certo? Tendo em vista que, embora exerçam as mesmas funções, vamos presumir que sim, né? E a diferença de tempo na função, vou sublinhar isso, e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos, não trabalham no mesmo estabelecimento, certo, isso daqui, e o tempo de serviço de Olivia para o empregador é superior a 4 anos, certo, vai ser essa certa. O que muita gente vai estranhar, eu inclusive aqui, que está dizendo que não tem direito à equiparação, porque não trabalha no mesmo estabelecimento e o tempo do serviço tem diferença superior a 4 anos, ok, mas diz que, embora exerçam as mesmas funções, embora a diferença de tempo não seja superior a 2 anos. Isso ficou meio capenga, porque vamos analisar. Primeiro, não disse exatamente as funções exercidas. E nesse caso da equiparação, não importa a nomenclatura do cargo, e sim as funções. Já dissemos isso, beleza. Mas vamos presumir que a questão de se tornar analista de sistema sênior possa fazer a gente concluir que elas passaram a exercer a mesma função. A Augusta exerceu essa função desde 2010. A Olivia, Paradigma, só passou a exercer a partir da sua promoção em 2021. Então, analisando friamente, se a gente tem que concluir que elas exerciam a mesma função por conta do cargo com o mesmo nome, a gente pode dizer que tem mais de 2 anos de diferença, sim, entre as datas, né, que elas passaram a exercer essas funções. Por isso está meio errada a D. Aliás, tá a E também. Só que tem uma questão aqui. Essa diferença de tempo na função, a ideia é a seguinte: quando o paradigma exerce aquela função há mais tempo, não há direito à equiparação. Porque eu quero me equiparar a alguém. Se esse alguém exerce aquela função há mais de 2 anos em relação a mim, faz sentido, diz o legislador, que eu não recebo o mesmo que ele, porque ele tem mais experiência na função.
Aqui gerou um caso concreto em que quem tem mais experiência é a Augusta. Então, vamos lá. Tem mais de 2 anos de tempo de diferença de tempo na função entre Augusta e Olivia? Tem. Então, por isso parece estar errada também aí. Acontece, e esse já é um entendimento que eu já vi na jurisprudência, é que quando o paradigma é menos experiente que aquele que está buscando a equiparação, isso não obsta à equiparação. Então, assim, eu acho que a redação está equivocada, porque ela não está clara, ela está causando essa confusão. O tempo na função delas, entendendo a função apenas pela nomenclatura, tem diferença sim, superior a 2 anos. Agora, não é isso nesse caso concreto que obstaria a equiparação. Por quê? Porque o tempo na função obsta a equiparação quando o paradigma é mais experiente. Enfim, vai dar pano para manga essa daqui. Eu acho que a menos errada é de fato a E, mas a FCC viajou nessa redação aqui, é a minha opinião, pelo menos assim fazendo o debate pronto. E aqui a questão 30. Dante foi contratado pela Moribem Construções, adoro esses nomes, como analista financeiro, sem a obrigatoriedade de exercer as funções na dependência da empresa e com a utilização das tecnologias de informação e comunicação na execução de seu trabalho. Então o Dante ele era um quê? Um teletrabalhador, é o que a questão quer sugerir. Então, vamos lá. Considerando as condições de trabalho pactuadas pelas partes, Dante deve suportar os custos pela aquisição, manutenção, fornecimentos, equipamentos, blá blá blá, para prestar o trabalho remoto. Não, essa questão de como vai ser os custos e o reembolso pela empresa, etc., vão ter que estar previsto em contrato escrito, diz a CLT. Então, é errado. A empregadora deve reembolsar todas as despesas, blá blá. Essa questão tem que estar tratada em contrato escrito, de acordo com a CLT. C. A empregadora não pode convocar Dante para reuniões ou outras atividades presenciais sob pena de descaracterização. Não. Hoje, até por conta da MP, diz que a atividade no teletrabalho ela vai ser exercida aí de forma remota, de forma preponderante ou não. Então, assim, o fato dele comparecer habitualmente, que seja, não descaracteriza o tele. D. Pode haver alteração do regime do tele para o presencial por determinação do empregador, certo? Garantido o prazo de transição mínimo de 30 dias. É 15, não é 30. Então tem que ser aí. A empregadora deverá instruir Dante de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Certo. Devendo Dante assinar o termo de responsabilidade assumindo o compromisso de seguir as instruções. Perfeito. Letra E. E por último aqui, mais uma questão a 31 que a gente falou na revisão semanal e na revisão de véspera. Na minha conta, na revisão de véspera, a gente abordou 7 dos 10 temas e na semanal, na sexta-feira, a gente falou de todos. Mas vamos lá. A empresa Tarará passou a adotar uma política de remuneração diferente. Então, olha só, ela vai trazer algumas parcelas para a gente analisar se tem ou não natureza salarial. Era logo o primeiro tópico da RV. Então, ela previu pagamento de gratificação por tempo de serviço e prêmios por produtividade. Primeiro ponto. Gratificação. Hoje, a CLT, quando se refere às gratificações para dizer que é salário, ela fala apenas das gratificações legais. E os prêmios, ela diz que não são salários. Então, essas duas já dá para dizer que não são salário. Depois, os seguintes benefícios. Auxílio alimentação, pago em dinheiro. Isso a gente ressaltou. Sempre que falar em auxílio alimentação, tem que lembrar que é vedado o seu pagamento em dinheiro. Nesse caso, para não ter natureza salarial. Então, havendo o seu pagamento em dinheiro, tem natureza salarial. Então, uma parcela salarial aqui já é o auxílio alimentação. Nesse caso, porque ele foi desvirtuado, ele foi pago em dinheiro. Vou colocar em azul, que for salarial. Depois, seguro de vida e de acidentes pessoais, expressamente previsto como não salarial. Assistência médica, não salarial. E pagamento de mensalidade de academia de ginástica. Ficou ruim aqui porque eu risquei em cima, né? Pagamento de mensalidade de academia de ginástica. Pessoal, isso não é verba de saúde, isso daqui é uma utilidade de fato. Então a gente tem duas parcelas aqui que tem natureza salarial nesse caso. Primeiro, o auxílio alimentação desvirtuado, já que paga o dinheiro, e depois a mensalidade da academia. A A fala que era só a mensalidade. A B diz que é a gratificação e os prêmios. Não, isso, né, que teria natureza salarial. Depois a C diz que é os prêmios, que não tem os prêmios. Depois a D diz que é o auxílio alimentação porque foi pago o dinheiro. E a mensalidade da academia, letra D é certa, essas são as parcelas salariais.